Olá, meus amigos, muito boa tarde, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o estudo da Palavra de Deus. Você está no canal Pura Verdade, eu sou o Valdemir Bernasconi e nós vamos agora ter então uma palavra de oração para que nós possamos adentrar ao estudo maravilhoso da palavra do Senhor. Oremos então. Benigno Deus, de infinita misericórdia, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, onde nós vamos abrir a tua palavra em estudo. Envia a tua iluminação do Deus Espírito Santo para falar conosco poderosamente. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, por favor, e enche-nos do teu Espírito. Abençoa os amigos que estão conosco, abençoa seus lares, seus cônjuges, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí na opção todas para receber as notificações de novos vídeos. Deixa aí o seu comentário, compartilha com os seus amigos também, para que nós juntos, eu e você e eu, possamos fazer o Evangelho chegar a todo mundo em cumprimento da palavra do Senhor, que está em São Mateus 24,14, onde diz que esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo para testemunho em todas as nações. Só então virá o fim. E o fim nós já sabemos que é a volta de Jesus Cristo, o qual nos virá buscar. A Bíblia, como estudá-la e como compreendê-la. Talvez você tenha uma Bíblia na sua casa e nunca parou para folheá-la, para pesquisar um determinado assunto. Então hoje esse estudo basicamente vai falar como nós podemos estudar a Bíblia e como nós podemos compreender. São Mateus 21, verso 42, nos diz uma coisa importante. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então aí está Jesus referindo-se a si mesmo, Ele diz que ele é a pedra angular e que os edificadores rejeitaram. Quem eram os edificadores? Na sua época, quando ele se manifestou em seu ministério, eram os sacerdotes do templo de Jerusalém. Eles rejeitaram a Jesus, eles não creram no Messias, por isso então eles rejeitaram a pedra. No livro de Daniel, como nós já estudamos aqui também no canal, há vídeo sobre isso, fala que na vinda de Jesus, ao final dos reinos desse mundo, será como uma pedra cortada assim ao auxílio de mãos, e ela virá e vai ferir a estátua, ali Daniel 2, nos pés. Ok? E essa pedra vai esmiuçar a estátua, quer dizer, vai eliminar definitivamente os reinos desse mundo, e essa pedra vai formar um grande monte e vai encher toda a terra. Significa que a vinda de Jesus é a posse, então, definitiva do reino de Deus neste mundo para os seus que o estão esperando para a sua vinda. Ok? Então, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitado, ok? Mas a Bíblia diz que todos quanto cair sobre essa pedra serão reedificados e vão adquirir vida, que outro título é dado de sua revelação de Deus ao homem. Veja aí, Lucas 8, verso 21 nos diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A Bíblia é conhecida como a palavra de Deus. Você quer conhecer Deus? Você quer saber como é Deus? Então vá à sua palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como foram dadas as Escrituras? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O próprio Deus foi quem inspirou a Bíblia, ok? Claro que ele usou agentes humanos, inspirou neles a palavra escrita na linguagem humana para que o homem pudesse dessa forma compreendê-la.
E se você quer conhecer a Deus, então você vá à sua palavra, vá à palavra de Deus, vá às Escrituras. Por quem foram dirigidos os homens que assim falaram de Deus? Veja aí o que nos diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, então, que inspirou homens e mulheres a escreverem a palavra do Senhor. Nós temos tanto homens como mulheres, temos Esther, né? Temos Ruth, enfim, e temos muitos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Amós, Neemias e tantos outros, Daniel. Mas todos eles, inclusive os apóstolos, foram envolvidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, para escreverem parte das Escrituras. Muito bem, que caso específico é mencionado por Pedro? Veja o que nos diz aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 16, nos diz: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca do rei Davi, movido pelo Espírito Santo. Então, o rei Davi foi movido também pelo Espírito Santo para escrever o livro dos Salmos, ok? E toda a vida de Davi, ela foi envolvida pelo poder do Espírito Santo. Como Davi expressa essa mesma verdade? O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está em minha língua. Isso está em 2 Samuel 23, verso 2. Abacuque, capítulo 1, verso 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus usava homens, usava os profetas, para transmitir a mensagem da parte de Deus aos reis, né, aos homens do passado, né? Então Deus interferia nos negócios humanos, sempre interferiu nos negócios humanos através dos seus servos, que são os próprios homens. E naquele tempo eram então os profetas que eram usados poderosamente pelo Espírito Santo. Com que propósito foram as Escrituras escritas? Romanos 15, verso 4, nos diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo quanto está na Bíblia é para o nosso ensinamento, para que a gente possa ser perfeito, para que a gente possa ser perfeito de caráter, bons homens, boas mulheres, bons filhos, bons pais, bons genros, boas noras, né? Bons maridos, boas esposas, e também, porque não, boas crianças. As crianças também têm acesso à palavra de Deus e podem aprender com a palavra de Deus. Para que é útil a Escritura? Veja, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é maravilhoso. E útil para o ensino, ok, para repreensão e para correção. Então a Bíblia, ela pode corrigir, né? Para corrigir e para ensinar, para a educação na justiça. Então, se você quer ter uma sociedade educada, a sociedade deve ser moldada segundo a palavra de Deus, mas infelizmente nós vemos que a sociedade ela está corrompida, né? Mas individualmente você pode ser uma pessoa bem orientada, bem educada e bem ensinada pela palavra do Senhor. Muito bem, qual foi o desígnio de Deus ao dar as Escrituras? Observe aí, 2 Timóteo 3, verso 17, que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha, né? Então a Bíblia nos ensina a praticar as boas obras. Sobre que evidência Jesus baseou a sua messianidade? Veja Lucas 24, 27, nos diz: e começando por Moisés
discorrendo todas as escrituras, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Então Jesus usava um método, né, de estudo e investigação, Gênesis até ali o Malaquias, tudo que estava relacionado a ele nas escrituras, confirmando a sua messianidade, ok? Coisa que infelizmente os judeus, eles não compreenderam e não aceitaram e não aceitam o Jesus das escrituras, né? Muitos estão se tornando cristãos, né? Mas a grande maioria, infelizmente, ainda não tem Jesus como Messias e ainda aguarda o Messias vindouro. Que 3 divisões gerais Jesus reconheceu como incluindo todos os escritos do Antigo Testamento. São Lucas 24:44 nos diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas eram as escrituras que Jesus e os discípulos tinham em seu tempo. Os escritos dos profetas, os escritos dos salmos, era o que Jesus tinha naquele momento. Os profetas, os salmos e os escritos de Moisés, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O que é impossível ao caráter de Deus? Veja Tito 1, verso 2 diz: na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus prometeu o quê? Antes dos tempos eternos, que Deus nos daria a vida eterna. E a vida eterna, meu amigo, está em seu Filho Jesus Cristo. Como Deus é chamado, então, ao longo de toda a Bíblia? Então, vemos Deuteronômio 32, verso 4, que diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. É assim que a Bíblia define Deus: um Deus de justiça, um Deus de fidelidade, um Deus reto, um Deus justo, um Deus perfeito. Você crê nisso? Eu também. Você aceita isso? Eu também, glória a Deus por isso. Muito bem, qual deve ser, portanto, o caráter da palavra de Deus? Uma vez que Deus é perfeito, uma vez que Deus é justo, uma vez que Deus é santo, qual deve ser o caráter da sua palavra? São João, capítulo 17, versículo 17, nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu amigo, você está procurando a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Você já tem a Bíblia na sua casa? Ainda não tem? Faça uma forcinha, adquira uma Bíblia. Peça para um amigo, para aquele que tem duas. Tem gente que tem 2, 3, 5, 10 Bíblias em casa. Peça uma Bíblia, né? Peça uma Bíblia e comece a estudá-la, porque nela você vai encontrar a expressão do caráter de Deus, a verdade. A Bíblia é conhecida como a palavra de Deus. E aqui diz: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade. Qual é a prova a qual deve ser submetido todos aqueles que ensinam a Bíblia? Veja bem, Isaías capítulo 8, verso 20 diz: a lei e o testemunho. A lei, que lei? A lei de Deus, que está em Êxodo 20, de 8 a 11. E o testemunho pessoal, o ensinador, o pastor, o profeta, seja lá quem for que ensine a Bíblia, o seu testemunho pessoal deve ser equivalente àquilo que a Bíblia determina, àquilo que a Bíblia ensina. A lei deve obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado, que é tão rejeitado hoje em dia, ok? Então, o testemunho pessoal deve ser endossado pelo que está escrito na Bíblia. E a lei que ele deve obedecer é a lei dos 10 mandamentos. Se alguém, meu amigo, está te ensinando errado, dizendo que a lei de Deus foi abolida, que o sábado perdeu a sua vigência, ora, não creia, saia fora, porque esse é o espírito do anticristo.
O anticristo é aquele que se levanta contra Cristo, contra a lei de Cristo, contra Deus, contra a lei de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Os ensinadores da Bíblia devem ser submetidos à palavra de Deus e à lei de Deus. Muito bem, o que Deus deseja que sua palavra seja para nós nesse mundo de trevas, pecado e morte. O que Deus deseja. Vejamos o que nos diz aí o Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada, que brilha num lugar escuro, um mundo de trevas, né? É luz para o seu caminho, meu amigo. Tome posse da palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ore pedindo iluminação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, e você trilhará um caminho muito mais excelente, um caminho aberto, um caminho iluminado, ok? Um caminho protegido, seguro e assegurado pela verdade das Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus é uma lâmpada. Muito bem. Até que ponto Deus engrandeceu a sua palavra, a Bíblia? Salmo 138, verso 2: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus magnificou a sua palavra. Foi Deus, não foi o homem. Nenhuma escritura foi dada por vontade de homem, mas o próprio Deus usou homens inspirados pelo seu Santo Espírito para escreverem a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é magnífica, ela é extraordinária, ela transforma, ela conforta, ela salva, ela modifica, ela molda, ela ensina, ela corrige. A palavra de Deus é tudo isso para todo aquele que crê. Deus fez isso referendando suas promessas com um juramento baseado em si mesmo. Hebreus capítulo 6, verso 13 e 14. Desse modo, pôs em penhor e em jogo o seu nome, seu caráter, para o cumprimento de sua palavra. Então Deus colocou em xeque o seu caráter, a sua personalidade, quando ele endossou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Não pense que a Bíblia é um livro comum. Não, a Bíblia é um livro diferenciado. Não é à toa que foi-se 1.600 anos aproximadamente, e mais de 40 autores que viveram em épocas diferentes e que falam sobre o mesmo assunto e têm o mesmo consenso. Isso só seria possível através da inspiração, a inspiração de Deus e a presença do Espírito Santo na vida desses homens. Onde se acha a verdadeira poesia da vida? Observe o Salmo 119, versículo 54. Os teus decretos são motivo do meu cântico, na casa da minha peregrinação. Olha aí que maravilha, o salmista dizendo: os seus decretos são motivo dos meus cânticos. Davi, ele louvava a Deus, porque ele apreciava a palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus. A palavra de Deus para ele era como lâmpada, a palavra de Deus era refrigério, a palavra de Deus era tudo na vida dele. É assim que Davi, o rei Davi, se sentia. Muito bem, por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Será que um dia a palavra de Deus vai ser destruída? Será? Vamos ver aí o que nos diz São Mateus 24, verso 35. Isaías 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só que maravilha, São Mateus 24, 35 e Isaías 40, verso 8. Que bênção, né? A palavra de Deus é uma palavra eterna, assim como ele próprio é eterno. Não é de admirar que Isaías 66, verso 22, né? Se não me engano, e 23, diz que a lei de Deus, ela continuará sendo obedecida na eternidade. Assim como ela era obedecida antes da criação do homem, né? Antes que o homem criado caísse em pecado,
ela também será obedecida na eternidade. Oxalá, amigo, eu e você possamos fazer parte dessa eternidade. Não se esqueça, Jesus Cristo, ele está vindo muito em breve para buscar-nos, para levar-nos para morar com ele por toda a eternidade. E nós, para que possamos ser merecedores, possamos estar de acordo com os ensinamentos e as instruções da palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, Deixa também o seu comentário. Tudo isso será muito bem-vindo. Este canal vai prosperar com a graça de Deus e com a sua ajuda. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.